Vamos agora aqui partir para mais um capítulo aqui do nosso livro de referência, né? Navegação, Ciência e Arte. Agora vamos falar um pouquinho do capítulo 37, né? Vamos dar um salto de volumes para a gente poder aprender um pouquinho, né? Discutir um pouquinho aqui a respeito de navegação por satélite, né? A mais do tempo de hoje que nós temos aí em voga GPS, posição no celular e tudo mais, é importante que a gente entenda aí como se originou essa metodologia de navegação, não só marítima, mas como terrestre e espacial, tá? Então é o capítulo 37, livro Navegação, Ciência e Arte. Vamos lá. Aquela nossa dose, né, habitual de ânimo. Com certeza você deve estar pensando em algumas ocasiões por que você está estudando tanto, por que você está abdicando do seu final de semana com seus familiares, abdicando de festas, passeios. Porque às vezes pode vir aquela vozinha lá no fundo e achar que você pode tentar, mas que não vai conseguir, ou então que você conhece alguém que não conseguiu. Importante para você é isso daí, ó. Os vencedores não são pessoas que nunca falham, pelo contrário, a falha faz parte do processo. Mas sim, os vencedores são pessoas que nunca desistem. Então nunca desista. Se você começou nessa empreitada aí de estudar do processo seletivo de praticante de prático, continue. Além de valer a pena, você tem a oportunidade aí de dar uma modificada em grande escala na sua vida e também possivelmente na de outras pessoas, tá? Então, não desista não, por mais que pareça enfadonho, cansativo, persevere. É exatamente isso daí, ó. Se é humano, pode ser feito. Fuja desse jargão popular de que fulano passou ou fulano atingiu determinada coisa porque ele é superdotado. Isso é uma grande mentira. Não existe essa quantidade de pessoas superdotadas no planeta. Existem sim pessoas que tentam e pessoas que desistem. Se você é uma daquelas que efetivamente está com vontade de vencer, acredite, porque o que me separa hoje de você não é a capacidade de inteligência, é apenas tempo de estudo. E você também tem nítidas condições de lograr êxito aí. Então é isso aí. Se é humano, pode ser feito. Levando em consideração o contexto aí da navegação por satélite, vamos lá, buscar mais uma conquista. Vamos lá. Todo sistema, né, tem um início, né? E a gente não poderia começar a falar de sistema GPS sem antes comentar a respeito do sistema Navsat Transit, que podemos dizer que foi o precursor do que hoje vemos em larga escala aí no mundo moderno. De modo resumido, podemos dizer que o sistema GPS, que hoje está presente aí em telefones celulares, relógios, bicicletas, naves espaciais, etc., ele nasceu com a ideia do antigo sistema de posicionamento global chamado Transit, ou também conhecido como Navsat, da sigla inglesa, né, de Naval Navigation Satellite System, é o NNSS, ou os chamados sistemas de primeira geração. Então, já deu para notar aí que é pelo próprio nome. Isso foi uma pesquisa no âmbito da Marinha Americana, que procurava descobrir um método de posicionamento mais eficaz, num primeiro momento, aí, para fins militares, tá, ok? E o livro-texto traz no seu capítulo 37 um detalhamento acerca dos desdobramentos das pesquisas. Eu, como eu sei, fui candidato, sim, igual a vocês, como eu sou conhecedor que a quantidade de matérias é muito grande e que vocês precisam realmente ter um estudo otimizado, eu fiz essa separação só do que realmente é importante para o entendimento da matéria, tá? Se alguém quiser se aprofundar mais, é só dar uma olhadinha lá no capítulo 37, que, diga-se de passagem, ele e o seu apêndice são grandes fontes aí de informação para a gente entender como surgiu o que nós entendemos hoje de sistema GPS.
Então, vamos lá. O Navsat, que foi o primeiro sistema, né, de primeira geração, ele usava poucos satélites de órbita baixa e a posição fornecida não era nem frequente e nem precisa. Isso é o que você tem necessidade de conhecer a respeito desse slide. Quem foi o precursor, né, foi o sistema Navsat. E o princípio de funcionamento dele é esse, ó, poucos satélites de órbita baixa e a posição não era continuamente fornecida, além de não ser dotada de grande precisão. Seguindo. Já em 1973, o Departamento de Defesa americano, aí sim, ele iniciou um programa pesado de desenvolvimento de um sistema eficiente de navegação por satélite. Nós aí já estamos falando do período pós-Segunda Guerra Mundial. E esse objeto de pesquisa passou a prever um sistema de segunda geração, que ganhou o nome na época, né, de Sistema Global de Posicionamento Navistar. Do inglês Navistar, Navigational System by Time and Range. É o Sistema de Navegação por Tempo e Distância, ou GPS, Global Positional System. Estamos mais acostumados aí com o conceito de GPS, né? Mas talvez poucas pessoas saibam o que significa essa sigla. Então, o GPS vem disso aí, ó, Global Positional System, que é o sistema de posicionamento global. E ele trabalha com a ideia de determinação da posição por meio de cálculos de tempo e distância. E a gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso. Esse sistema novo de pesquisa do Departamento de Defesa americano passou a ser conhecido como Navistar GPS. E ele foi concebido com 3 componentes principais. Isso aí você precisa guardar aí no seu estudo. 3 componentes principais que criaram, né, que sustentam o conjunto Navistar GPS. Quem são? Esses aí, ó. É o segmento espacial, o segmento terrestre e o segmento do usuário. O segmento do usuário, né, olhando aí de baixo para cima, é bem simples de nós entendermos, porque nada mais é do que o cliente, né, do sistema como um todo. O segmento terrestre nada mais é do que efetivamente nós gerenciarmos aqui no planeta Terra o sistema como um todo, né? Como se fosse a gerência da empresa. Então, o segmento terrestre nada mais é do que os órgãos de controle são as pessoas que efetivamente monitoram o sistema como um todo. E o segmento espacial, como nós estamos falando de sistema de navegação por satélite, entendamos aí que são os objetos lançados na órbita da Terra e que, na estrutura de satélite, fazem com que hoje seja possível você descobrir aonde seu filho foi apenas olhando num site da internet e sabendo as características, né, os dados do telefone celular da criança. Tá? Então é isso daí. Possível questão de prova. Quais os 3 componentes do sistema Navistar GPS? Segmento espacial, segmento terrestre e segmento do usuário. Cuidado! O examinador ele pode maliciosamente omitir as 3 letras do GPS e ele coloca apenas na sua prova para você determinar os 3 componentes do sistema Navistar ou os 3 componentes do Navistar. Se você não souber fazer essa relação, você pode vir errar uma questão fácil. Destrinchando aí os segmentos. O segmento espacial, formado aí por um conjunto de 24 satélites, adicionados aos satélites reservas. Júlio, por que essa quantidade de satélites? Sem entrar muito na parte técnica da coisa, essa quantidade de satélites, ela redunda que as posições GPS, elas poderão ser obtidas em tempo contínuo, ou seja, de modo diferente do que acontecia com o Transit, o Navsat, né? Que eram poucos satélites e a posição
ela só poderia ser obtida se os satélites estivessem no visual do observador. Nesse caso aqui do GPS, não. Como são 24 satélites espalhados de um modo harmônico ao redor do globo terrestre, nós temos aí uma cobertura 24 horas por dia e global, não importa em que ponto da Terra você se encontra. Somando aí, né, os reservas são para se tiver algum problema, você consegue colocar um outro satélite no lugar. O segmento terrestre, como eu disse, é composto pelas estações de monitoramento e controle do sistema. É a gerência da empresa. Segmento do usuário, composto pelos receptores, GPS e equipamentos associados. Continuando ainda a falar do Navistar GPS, nós vemos que os três segmentos, ou seja, o espacial, o terrestre e o de usuário, colaboram mutuamente e formam o sistema Navistar, que por sua vez apresenta as informações de quê? No nosso caso aqui especificamente, são informações em 3 dimensões: latitude, longitude e altitude. Tá? Assim como rumo, velocidade e tempo. Tá? E todos estes dados são fornecidos com altíssima precisão. Detalhezinho aqui nesse primeiro momento do nosso slide, porque nós estamos falando de altitude. Como estamos pensando em termos de navegação marítima, só termos longitude e latitude não nos daria uma posição muito exata. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que os oceanos possuem níveis, diferentes. Então, com isso, você precisa saber em que altitude está, por exemplo, determinada montanha, ou até mesmo o próprio navio. Porque se formos pensar em termos de profundidade do fundo do mar, você tem que ter como medir a altitude em relação a um parâmetro. No nosso caso aqui é o nível médio. Tá bom? Então, para vocês ficarem com isso na cabeça, o GPS Navistar, ele fornece essas informações: latitude, longitude, altitude, rumo, velocidade e tempo. E como já explicado, todos esses dados são contínuos e obtidos a qualquer hora do dia ou da noite. Talvez essa seja a maior diferença, e a maior vantagem do sistema Navistar GPS. Os dados são contínuos e oferecidos ao usuário a qualquer hora do dia ou da noite. Já resolveu aí uma grande deficiência do sistema Navisat, ok?